existe uma certa confusão no meio evangélico, o pastor há de concordar comigo. Livre-arbítrio tem sido confundido com vontade. Entende? Desejo. Desejo, vontade. Então a pessoa fala assim, olha, eu quis fazer tal coisa. Não, você não quis. Cometi um crime por causa do meu livre-arbítrio. Eu escolhi cometer aquele crime. Então eu escolhi cometer aquele crime. Isso aí, assim, não é o conceito teológico de livre-arbítrio. Ah, não. Livre-arbítrio é outra coisa. Né? Livre-arbítrio envolve... O livre-arbítrio o homem tinha no Éden, dentro da teologia reformada, ele tinha livre-arbítrio. Total. Porque a vontade dele não era corrompida, ele não tinha o pendor, ele não tinha influência, o pendor da carne, a natureza pecaminosa. Quando a natureza pecaminosa entra, ela macula a vontade. E a pessoa então passa a sentir uma inclinação para o mal. E não somente isso, ela passa a sentir uma repugnância pelas coisas santas. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fala assim, olha, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus e não pode compreendê-las. O texto usa essa expressão. Ele não pode compreendê-las. Isso é a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala, inclusive, que os judeus, quando eles leem a palavra de Deus, eles têm um véu posto no seu coração. E eles não conseguem ver Cristo nas Escrituras, porque eles têm um véu posto no coração. Então eles não conseguem entender as Escrituras. Tudo isso está ligado à natureza pecaminosa. Esse é o conceito de livre-arbítrio, o conceito teológico de livre-arbítrio. É uma vontade maculada que empurra a pessoa numa direção. Ninguém vai até Jesus se o Pai não atuar. Então isso aí, inclusive, o próprio Armínio, ele ensinava isso. Armínio, ele dizia expressamente que se não houver uma atuação da graça de Deus, o homem por si só ele não pode desejar as coisas santas e nem se preparar para recebê-las. Alguns calvinistas falam que o homem tem que ser regenerado antes. Eu discordo dessa expressão porque a regeneração vem depois da fé. Mas por exemplo, Jonathan Edwards, que foi um calvinista, né, do século XVII, o Jonathan Edwards, ele ensinava que tinha que ser regenerado antes. Para mim está errado isso aí. E outros puritanos diziam isso também. O Calvino, Armínio falava assim, olha, é necessário que haja uma graça preveniente, preparando a pessoa para receber o evangelho. Agostinho usava a expressão graça preveniente também, assim como Calvino usava a expressão graça preveniente, só que no sentido um pouco diferente de Armínio. Eu acho que Agostinho foi o primeiro, né? Agostinho foi o primeiro a usar a graça preveniente, a graça que vem antes. Então, para você ouvir o evangelho, Deus tem que antes preparar seu coração para que você o aceite. E Armínio cria nisso também. Armínio dizia, ó, ninguém pode se aproximar do Senhor se não houver uma graça que atue no seu coração. Isso não pode, não tem como acontecer isso, porque é uma cegueira. Se ele não falar haja luz, você não vai enxergar nunca. Então livre-arbítrio seria o livramento disso. E o homem no pecado não tem. Então, quando nós dizemos assim, olha, o Espírito Santo tem que tocar no coração, automaticamente estamos dizendo, o homem não tem livre-arbítrio. Olha, vocês não podem vir até mim se pelo Pai não for concedido, estamos dizendo, o homem não tem livre-arbítrio. E outros textos que mostram isso, a incapacidade da pessoa sozinha ir até Jesus. Então, o livre-arbítrio é isso, é uma vontade livre de corrupção e que pode ir a Cristo sem influência nenhuma. Quem ensina o livre-arbítrio no sentido pleno são os pelagianos. Os pelagianos falam, olha, o pecado não afetou a vontade não. A pessoa, se quiser, sem nenhuma influência divina, ela pode ir até Deus. Sem nenhuma influência divina, ela pode. Nós, tanto os arminianos como os calvinistas, dizem não, tem que haver uma atuação de Deus. Então nem arminiano e nem calvinista crê no livre-arbítrio. Mas nós cremos na vontade. O homem tem vontade. Eu decidi vir aqui hoje. Foi a minha vontade. Claro que isso estava nos planos de Deus. Mas Deus usou elementos para realizar essa sua vontade que não anulasse a minha decisão. Ele me convenceu. Ele usou elementos externos, causas secundárias, para que eu pudesse estar aqui hoje. E isso cumpriu o seu propósito. Então essa é a diferença entre livre-arbítrio e vontade, ou como alguns chamam de livre-agência. Essa é a diferença. Para ir a Cristo é necessário que Deus atue nessa vontade, porque ela por si só não vai. O arminiano fala assim, Deus atua no coração de todo mundo que ouve o evangelho. A graça preveniente, na visão do arminiano, abrange todo mundo que ouve o evangelho, ou todo mundo que Deus sabe que vai crer.
Deus previu que ia crer. No calvinismo, a graça preveniente atua somente nos eleitos. É a diferença entre os dois. Entendi.